Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Besta, fera, demônio, lobisomem, o que eu vi? O moço que nos conta esse relato diz que nem vai contar com muitos detalhes porque é muito comprido, mas ele precisa compartilhar isso com todos. Ele é policial civil desde os 21 anos e já viu todo tipo de pessoas mortas, ou pessoas mortas de todo tipo, e nunca teve medo. E essas coisas de monstro, fantasma, ele nunca acreditou, até uma certa data. Em 1998, ele foi para Minas Gerais com a família dele, passar férias. Foi para a cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. E ele disse que sabe como é, né? Rapaz novo, da cidade grande, com dinheiro, logo ele arranjou uma mocinha para ficar. Então todas as noites eles iam para a igreja, da igreja eles iam para qualquer lugar. E depois ele levava e deixava a moça em casa. Então uma certa noite, que não era noite de lua cheia, já era umas 3 horas da manhã mais ou menos, e ele deixou a mocinha na casa dela e pegou o caminho rumo à casa dos parentes dele, que é onde ele estava lá, passando as férias. Então uns 3 quilômetros, já que ele já tinha andado, uns 3 quilômetros à frente, ele estava indo tranquilamente, porque ele não tinha medo de ver fantasma, ele não tinha medo de assombração, de o que quer que fosse dessas histórias, então ele ia muito tranquilo. Porém, ele sempre andou armado, porque, né, cabeça de policial, ele vai que aparece humilhante aí, ele já pode se defender. Até que ele chegou num local do caminho, onde de um lado era um milharal e do outro era mato. E ele escutou um barulho de mato quebrando, sabe? Alguém pisando no mato. E um rosnado de cachorro ou de porco, não sei. E ele levou um susto, porque aquilo foi de repente, ele não estava esperando por aquilo. E pelo que ele percebeu, era um bicho grande. Mas ele nunca imaginou que ele ia ver aquilo. E o barulho começou a ficar cada vez mais alto. E esse barulho vinha do lado do milharal. Então ele confessa que ele ficou com medo. E ele saiu e subiu na primeira árvore que ele encontrou ali. Subiu lá e ficou lá quieto. Sei lá o que é isso, eu vou ficar escondido aqui. Foi quando ele viu a figura mais horrenda que saiu daquele milharal. Era uma besta fera? Era um demônio? Um lobisomem? Ele não sabe o que era, só sabe que era horrível. O bicho tinha as orelhas enormes. Era grande mesmo. A orelha grande, mano. Os olhos eram amarelos e ele tinha um focinho esticado. As patas dianteiras eram pequenas e as patas traseiras eram grandes demais. E parecia que tinha 2 joelhos, sei lá. E no corpo tinha a parte que tinha bastante pelo e tinha a parte que tinha pouco pelo. E ele também tinha unhas pretas e grandes. E a mão, não sei, era desproporcional pro resto do corpo. De primeira, assim, ele achou que era um cachorro, mas olhando bem, observando aquilo, não era um cachorro. Então o bicho começou a estribuchar ali no chão e a rosnar, meio que uivar. Parecia também que dava uns relinchos. Era uma coisa horrível. Então esse bicho começou a vomitar. E ele vomitava pedaços de outros bichos. Tinha pedaço ali de galinha, pedaço de porco, até pedaço de cachorro. Ele conseguiu identificar naquele vômito daquele ser horrendo. E o mais incrível é que de repente o bicho começou a falar. E ele dizia assim: ai meu Deus, por que isso acontece? Me livra desse inferno! Por que eu fui fazer isso? E nessa hora ele notou que o focinho do bicho estava menor. Bom, nessa altura ele disse que ele começou a querer desmaiar. O bicho estava suando frio, quer dizer, o bicho não, ele. Ele começou a amolecer o corpo, então ele puxou a pistola dele, né, a arma. Só que disse que ele não tinha força nem para puxar o gatilho. Então ele começou a cambalear em cima daquela árvore, sabe, ficar pálido, querer desmaiar. Só que ele mandou um pensamento para ele mesmo, tipo, se você desmaiar, você vai cair dessa árvore e esse bicho vai te matar. Então ele se segurou as últimas forças que ele tinha para ficar parado em cima daquela árvore. Além do mais, ele tava com uma dor de barriga infernal, de medo, né? Tava suando frio e começando a ficar até com febre, de tanto medo. E ele ficou mais apavorado ainda quando esse bicho ficou em 2 patas. O bicho ficou em pé. Então o bicho olhou pra cima e começou a uivar, relinchar, gritar, sei lá. E com uma voz assim, gorgolejante, ele dizia: eu quero morrer!
e ficava se balançando todo para um lado e para o outro, que a poeira subia. Por isso ele diz que não era algo espiritual, não era um fantasma ou algo assim. O bicho estava materializado ali, sabe? Ele mexia, ele vomitou, subia poeira. Então de repente o bicho saiu correndo feito doido estrada abaixo. Mas ele não teve coragem de sair de onde ele estava. A única coisa que ele conseguiu fazer foi pegar o celular dele e ligar pro pai dele. Pediu ajuda pro pai dele, ele nem conseguia falar direito, enquanto ele pedia socorro pro pai. Quando o pai dele chegou até o local, ele ainda estava em cima da árvore. E o pai dele olhou para cima e falou: "O que você tá fazendo aí?" Então ele desceu rapidamente, chegou no chão e desmaiou. Foi acordar no hospital e as pessoas perguntavam o que tinha acontecido. Ninguém sabia, né? Tava tudo muito estranho. O que aconteceu? Ele não conseguia falar, ele só tremia ainda. Não saía voz da boca dele. Ele tava em choque, ele tava traumatizado com o que ele tinha visto. E ele passou dias assim, sem conseguir falar. Quando ele melhorou um pouco, aí ele explicou para as pessoas o que ele tinha visto, o que tinha acontecido. Então os parentes dele, do lado que moravam com ele na cidade, ficaram meio assim, né? Tipo, ele teve uma visão, esse negócio de bicho, esse lobisomem não existe. Mas os parentes dele que moram lá no sítio falaram tipo, foi um lobisomem que você viu. O pai dele disse, essas coisas não existem, não foi. Ele que teve lá uma visão. Mas os outros parentes da roça juravam que era um lobisomem, sim. Então ele pegou, levou o pai dele até o local de volta e mostrou a prova. Ele falou, olha aqui, e ainda estava lá a poça de sangue com os pedaços de animais lá no chão que o bicho tinha vomitado. O pai dele falou, bom, eu só acredito se eu ver esse bicho. Fazer o quê? Não acreditou mesmo vendo a poça de sangue lá, sei lá. Bom, pra ele tanto faz, visão, lobisomem, seja o que for, ele viu alguma coisa e sabe o que viu. Tava na frente dele aquela praga lá. E até hoje ele fica assombrado com essa visão. Vira e mexe, ele tem pesadelos com isso e não gosta de ficar, se ele precisa trabalhar assim à noite, ele não gosta de ficar sozinho no escuro. Quando ele tá em serviço, ele não gosta de ficar em lugares escuros. E não tem medo de admitir isso, não. Algumas pessoas acreditam quando ele conta isso, outras pessoas dizem que é tudo mentira. Mas tudo bem, ele diz que sabe o que viu e agora acredita e tem medo. Mas ele diz que se algum dia acontecer isso de novo, ele vai atirar. E até hoje ele fica pensando e aquilo fica latejando na cabeça dele o que era aquilo. E ele pede, se algum de vocês tem uma história parecida, conta aí. Eu acredito que seja o lobisomem, ou o que chamam de lobisomem. Poxa, era o cara que estava se transformando ali embaixo dele. O bicho falou. Então, era um lobisomem voltando a ser gente. Deve doer, sei lá, ele comeu os bichos que ele não queria comer. Não sei. Eu sei que a descrição que esse moço nos dá desse bicho é a mesma descrição que o meu bisavô viu no sítio, aqui no interior de São Paulo. O meu bisavô não tinha contato com livro, internet ou nada assim pra falar, vou dar essa descrição de um bicho. Mas isso eu conto num outro relato. Só quero dizer que o meu bisavô já viu. Não sei o que dizer. Eu acredito que existe sim um ser onde a fumaça há fogo, sabe? Então tem muita história de uns bichos desse tipo. Eu não sei agora quanto à transformação. Eu sei lá como que explica essas coisas. Mas que existe, eu acredito que existe. Alguma coisa tem aí. Não sei o que, se é espiritual, se não é, se é maldição, se não é, se é genético, se não é experiência genética. Sei lá, sei que tem uns troços estranhos aí. Que acontece aí no mundo inteiro e principalmente no interior, né? É onde a gente mais vê. E eu tenho uma dica de livro para vocês. Sociedades Secretas Illuminati. O segredo da sociedade oculta apresentada no livro Anjos e Demônios de Dan Brown. No livro de Dan Brown ele fala dos Illuminati e aqui vai falar a respeito dessa sociedade secreta. E aí? Quem são, o que querem, por que vieram, papapá. É um livro bem legalzinho, curtinho, fininho e não é caro. Está à venda lá na loja sobrenatural.com.br. E se vocês gostaram desse relato, não esqueça... de deixar um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Segue a gente no Instagram e no Snapchat. Seja o nosso patrão no Patreon. E se quiser enviar alguma coisa pra gente, o endereço da caixa postal está aí embaixo. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!
Cuidado com o lobisomem. Que ele te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com o bicho te pega. Tchau.